Olá, meus irmãos de luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um forte agradecimento a todas as pessoas que têm feito gostos, que têm comentado, que têm feito inclusive desabafos sobre coisas ligadas aos temas dos meus vídeos, à espiritualidade. É por vocês que este projeto existe. Eu quis partilhar as minhas experiências porque eu sei que muita gente vai se identificar e muita gente vai querer partilhar as suas experiências e não há nada tão bom como, além de ver o projeto a crescer, ver que as pessoas se identificam e que de alguma forma compreendem estas coisas que fazem parte de todos nós. Uns mais aflorados, outros menos. Quero agradecer a todas as subscrições. Não há palavras, é muito bom. Faz a gente sentir que no final, como eu escrevi num dos comentários, num dos vídeos, no final tudo vale a pena. Quando a gente faz o que gosta. E eu gosto desta partilha. O tema de hoje, pessoal, é sintomas do meu despertar espiritual. E porquê o meu despertar espiritual? Eu poderia ter feito um vídeo com o título Sintomas de um despertar espiritual. Eu não sou apologista disso. Eu prefiro sintomas do meu despertar espiritual. Porquê? Porque nem todos nós temos um despertar ao mesmo tempo. Há pessoas que despertam mais tarde na sua vida, pessoas que despertam mais cedo, pessoas que nem sequer despertam. Vocês sabem que há pessoas que só de ouvir falar em espiritualidade fogem, como eu agora vou citar um termo antigo, como o diabo foge da cruz, não é? Eu não estou ligado a nenhuma religião, mas respeito as religiões e está tudo bem. As pessoas não têm, há pessoas que não estão afloradas espiritualmente e isso não faz delas mais nem menos de que uma pessoa que tem conhecimento. Conhecimento não vale de nada se não for posto em prática. Portanto, não é essa a questão. A questão é que eu não poderia fazer um vídeo, na minha concepção, sobre o despertar espiritual, ou seja, sintomas de um despertar espiritual, quando foi uns sintomas que eu senti. Poderá não ser igual noutras pessoas. E poderão pessoas nem sequer sentir nesta existência que estão a passar neste momento. Isto é apenas uma partilha, o que eu senti e o que aconteceu comigo. Eu já fiz um vídeo chamado O Meu Despertar Espiritual, vocês podem ir ver, onde lá eu explico como é que foi, em que ano foi, como é que começou. Neste vídeo eu quero dizer os sintomas internos que me proporcionaram o meu despertar. É esse o conceito deste vídeo. E vamos começar por isto. Eu acredito que já nasci com eu não digo que foi uma data específica para despertar, mas eu sempre fui uma pessoa que no meu interior eu queria ver mais além, ou seja, eu queria perceber fora do sistema como é que isto existe. Eu queria perceber a caixa, eu queria ver sempre fora da caixa e perceber o que é que gerou a caixa, porque é que ela existe. Eu sempre tive isso desde muito novo. E muitas pessoas estão ligadas ao sistema, vivem a sua vida e nem sequer querem saber disso. Portanto, eu acredito que de alguma forma este despertar que eu tive já nasceu comigo. É como uma flor que tinha que brotar um dia mais tarde. E foi o que aconteceu. Eu tive sempre isso. Quando é dado o meu despertar, ou seja, quando eu tenho noção que a minha essência derradeira, ela é mais do que esta imagem material, este corpo de carne e tudo o resto sobre a espiritualidade, quando eu tive essa noção, é inevitável a mudança. E os sintomas dessa mudança começaram a surgir, não tão forte, foi uma coisa gradual, mas eles começaram a surgir. E por onde é que eles surgem? E já sabem, eu estou a falar do meu exemplo. O que aconteceu comigo pode não acontecer com vocês, como eu já expliquei. Mas comigo, eu comecei a dada altura a ter cada vez mais interesse no tema da vida após a morte. Agora eu digo a morte física. Na altura eu não tinha a certeza como eu tenho agora, por causa dos desdobramentos, não é? E na altura comecei a ter cada vez mais interesse sobre se existia vida após a morte. Então isso levou-me imediatamente à pesquisa. Daí eu também sentia, lá está, comigo, não sei se é com quem desperta, porque há pessoas que têm conhecimento espiritual e depois escolhem o lado negro da força, digamos assim. Mas eu sempre tive aquela coisa de... Eu não sou santo, longe disso.
mas aqueles sentimentos fraternos perante os outros, a felicidade alheia daqueles que eu gostava, sempre foi uma coisa que me enriquecia bastante. Nunca fui uma pessoa muito virada para mim próprio. É bom nós gostarmos de nós, amarmos a pessoa que nós somos e termos gosto por fazer coisas que nos façam sentir bem, a nível de imagem, a nível do que seja. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que eu não olhava muito para mim de uma forma... Há pessoas que olham demasiado para elas de uma forma um pouco egocêntrica. Eu nunca fui uma pessoa muito egocêntrica. Então estes sentimentos fraternos estavam lá. E o interesse nesses temas, o ver o quanto alguns dogmas... Eu não gosto de tocar no tema das religiões, porque eu respeito imenso, mas ver o quanto eu não me identificava com a definição do divino em algumas partes. E quando eu tive, então, a minha flor começou a brotar, não é? Vocês começam a olhar mais para o outro, a olhar mais para vocês próprios, começam a ter mais retrospectiva, começam a interiorizar cada vez mais, começam a observar os vossos atos de fora, a analisar, começam... Eu estou a dizer começam a falar de mim próprio, do que aconteceu comigo. Comecei, além disso, a relativizar mais as coisas, ou seja, assuntos em que antigamente eu poderia deixar que isso perturbasse o meu equilíbrio emocional. Comecei a relativizar, a perceber que se eu entrasse de frente com certas coisas, que isso não iria levar a lado nenhum. Uma pessoa começa a relativizar mais as coisas. Isto não acontece só num despertar espiritual, acontece com a maturidade de qualquer pessoa na sua existência. Mas acreditem que, no meu caso, a espiritualidade levou-me a um grau de observação própria, a um grau de medir as coisas, relativizar as situações, inteligência emocional, quando vocês percebem que podem, não a 100%, porque aí também nos tornamos um pouco robotizados, uns robôs. Não é isso. Mas é saber ter mais controle sobre as emoções, saber para onde é que a emoção não deve ser levada demasiado. Vocês inevitavelmente vão deixar de conviver com certas pessoas. Isso aconteceu também comigo. Porquê? Não porque as pessoas sejam más ou boas, simplesmente porque não há sintonia mais. Porque o padrão daquela pessoa, enquanto perfil, enquanto conversas, enquanto opiniões, e o que aquela pessoa vos vai trazer, vocês sentem que ela já vos deu aquilo que tinha a dar e que vocês agora vão procurar outros convívios. Essa pessoa deixou de fazer ressonância com vocês. Então vocês vão se afastar cada vez mais das pessoas. E a tendência é que fiquem mesmo com muito pouca gente a nível de amizades, cada vez mais. Isso não é que seja negativo para um lado ou para o outro. É simplesmente o vosso caminho, porque o nosso caminho é um caminho muito individual. É muito nosso. Nós não estamos aqui para levar ninguém connosco. Quando a gente desencarnar, vai sozinho. A nossa jornada é individual. Os apegos são apegos aqui. Porque no final, nada vai connosco. Nem mesmo as pessoas que amamos. E portanto vocês começam a afastarem-se de certos ambientes, de pessoas e não só. Pessoas, ambientes. Aqueles ambientes, sejam quais forem, já deixam também de fazer sintonia com vocês deixam de ir. Começam a procurar, por exemplo, comigo, filmes. Eu sempre adorei filmes. Filmes não tão pipoca, aqueles filmes pipoca, não é? De efeitos especiais e sem muito sem aquela história. Comecei a procurar um filme que me faça refletir, que me faça entrar dentro da vida do personagem. Não dar tanto valor àqueles efeitos visuais, mais à história em si, meter-me na pele daqueles personagens, histórias verídicas, filmes com histórias verídicas, filmes com expansão da consciência. Inclusive um dia vou fazer um vídeo sobre filmes que ajudam a expandir a consciência. Músicas. As músicas, eu comecei a procurar músicas que
fizessem a minha energia se aprofundar, elevar, e isso acontece. O que é que acontece também? Uma visão, vocês com o tempo, mas isto se calhar não tanto nos inícios comigo, mas depois mais para a frente, vocês começam a ter uma visão antecipada da conclusão. Eu comecei a saber que se optar por aquele caminho, é isto, ou seja, eu opto por estas escadas, eu sei o que é que vou encontrar naquela porta lá em cima e algumas escadas eu evito. Então eu comecei a ter uma visão já mais à frente, uma visão de xadrez. Quando vocês estão a jogar xadrez, uma jogada é feita já com o conhecimento do que a seguir o adversário vai fazer isto e depois aquilo e depois com várias jogadas antecipadas já na vossa mente. Então eu ganhei essa visão antecipada da conclusão também. Isto não quer dizer que pessoas sem o despertar espiritual não tenham os mesmos sintomas. Eu estou a dizer que foi através do meu despertar que estes sintomas começaram a vir ao de cima. Não quer dizer que seja por causa disso com outras pessoas. Por isso é que é os sintomas do meu despertar espiritual. Toda a pessoa que veio nesta encarnação para despertar, ela sente um vazio inexplicável dentro de si. Um vazio que nada do que a sociedade vos dá, do que as pessoas à vossa volta, sejam mais próximas, menos próximas, ninguém consegue preencher esse vazio. É um vazio que a gente sente e que muitas vezes ele começa como os tentáculos de um polvo a puxar as nossas emoções para o lado para lados mais tristes. E esse vazio, inclusive o despertar espiritual em algumas pessoas, ele faz muita gente tem tendência a afastar-se da sociedade, o isolamento, a isolar-se. Isso acontece muito. Isso aconteceu comigo a determinada altura. Uma pessoa não sabe explicar, mas a pessoa quer se afastar de tudo, estar sozinha, constantemente sozinha, e isso traz até alguns sintomas depressivos. E isso acontece no despertar espiritual. E a razão disso é muito simples. É aquele vazio que é a nossa necessidade. Algumas pessoas já foram programadas antes do encarne para ter um despertar a dada altura. E enquanto esse chip, digamos assim, não for ativado e a gente não começar a entrar no caminho que vai levar à nossa missão, digamos assim, de despertar, nada vai preencher esse vazio, a não ser quando a gente... E é um processo mesmo gradual. A gente não vai conseguir ficar melhor enquanto não passar por certas coisas. É normal a gente embater contra certas paredes até perceber certas e determinadas coisas. E no meu despertar eu tive essa fase de isolamento. Outro sintoma que eu comecei a sentir foi a lei de causa e efeito. Ela começa a ser respeitada seriamente. Certas coisas que antigamente a gente fazia inconscientemente e achava que, pronto, fazia, não se observava tanto. Então eu comecei realmente a saber que se fizer isto, mais tarde eu vou ter aquilo que emano para o universo. Tudo o que a gente manda vem, seja dharma, seja karma. Então isso começa a ser cada vez mais seriamente respeitado. Não como uma imposição. Não, a gente sente mesmo que não há necessidade de fazer aquilo, porque eu sei que aquilo não vai contribuir para a minha elevação, para o meu estado pleno de tranquilidade, de aceitação. Percebem? E então isso acontece. E aquilo que é mais forte, o sintoma que é mais forte é vocês crescem e vão gerando o vosso perfil de ego sobre vós próprios, consoante os padrões de uma sociedade que ainda não tem a vida após a morte como real, que não aceita a espiritualidade de braços abertos, e portanto ela vai moldando os perfis, os egos das pessoas, não é? As concepções do que cada um tem de si próprio, vai moldando consoante os padrões que ela oferece. Embora a gente tenha meios de procurar sempre
Mas mesmo os convívios familiares, a não ser que alguém tenha um familiar já aflorado para essas coisas e que o incentive para isso, coisa que eu não tinha, eu era mais para o lado religioso. Então, quando há o despertar, vocês recebem informação completamente diferente desses padrões da sociedade em geral. Então, essa imagem que vocês construíram, esse ego que vocês construíram com base nos padrões de uma sociedade totalmente virada na horizontal, não é? Vocês começam a moldar o vosso perfil para a vertical, começam a ligá-lo com a divindade e com a realidade espiritual de cada um de nós. Então vocês começam a desconstruir completamente esse perfil que criaram com base nisso, na sociedade, e moldam outro perfil de vocês próprios, que é um perfil em que vocês são mais do que isto que vocês estão a ver agora de mim. Muito mais. E isso dá-vos uma sensação de liberdade inexplicável. Vocês vão constatar que o dinheiro é importante, muito importante o dinheiro, atenção, eu não desvalorizo o dinheiro, mas ele realmente não compra esse estado de espírito. Nada. Ninguém vos oferece isso, é vosso, é individual. Então, quando vocês, com o vosso despertar, é isso mesmo, vocês vão entrar num estado de consciência onde vocês percebem que fazem parte de tudo e que certas coisas são tão ridículas. E vocês... Existe aquela grande obra do ensaio sobre a cegueira, e eu vou-vos dizer, vocês até pensam que muita gente anda cega. Não é que essa pessoa ande cega e a gente olhe para ela de uma forma superior. Não é isso. É o quanto nós somos privilegiados e vocês começam a olhar com carinho para aquela pessoa e pensam, não, aquela pessoa está fechada para alguns horizontes e eu tenho que olhar para ela com carinho e ajudar a que ela perceba ou não. Não é uma imposição, nem não é algo obrigatório. Vocês não têm que mudar ninguém. Vocês têm que respeitar o despertar de cada um que vai surgir nesta encarnação ou noutra. Percebem? Mas é fraternidade a olhar para o próximo, e essa noção de espiritualidade vai-vos trazer isso cada vez mais forte para vocês. E isso é nada mais nada menos do que a transcendência do ego. E depois vocês ficam cada vez mais conectados. Eu já era conectado com a natureza, mas vocês fazem parte dela e ela faz parte de vocês. Então essa ligação com a natureza fica cada vez mais forte. E vocês afastam-se cada vez mais da toxicidade. A toxicidade que não tem que ser unicamente das pessoas, dos atos. Que não seja, isto não é dizer que essas pessoas são más. Entendam que elas não estão despertas, a consciência delas, ela não está como a vossa, não tem esse estado de consciência. Então, algumas toxicidades, mesmo inconscientes, vocês afastam-se de tudo o que é ambientes tóxicos, seja de pessoas, do próprio ambiente em si, de decisões, da vossa observação de vocês próprios, o quanto vocês têm que mudar certas atitudes, que é uma coisa que custa bastante, mas que vocês vão ganhando com o tempo cada vez mais a habilidade de mudarem as vossas atitudes, e isso é uma luta constante, e nós estamos sempre em desequilíbrios, tentando sempre equilibrar, mas vamos cair sempre, vamos tomar sempre atitudes que nos vamos arrepender, às vezes até nós pensamos que nem fomos nós próprios em certas atitudes, e realmente há algumas pessoas, eu sou uma pessoa sensitiva, sou muito sensitivo, ou seja, eu tenho que me proteger bastante, porque às vezes eu posso estar a ter emoções que é a própria pessoa que está com aquela emoção, e eu sou tipo esponja, eu posso estar a captar para mim aquela emoção, e como posso, às vezes, certos espíritos acoplados na minha aura podem fazer eu ter atos que não são meus, mas isso fica para outro vídeo, percebem? Então eu comecei a ficar cada vez mais sensitivo, cada vez mais vocês afastam-se de tudo o que não agrega
agrega. E foram estes alguns dos meus sintomas do meu despertar. Faço um apelo para que a magnitude do que vocês façam não importa, contribuam com algo que ajude, que não seja apenas o vosso trabalho financeiro, que vocês têm que ter o vosso, não é? O vosso trabalho para ter o vosso dinheiro. E pronto, pessoal, estes foram alguns dos sintomas do meu despertar espiritual. Espero que não me tenha esquecido de nada importante a dizer sobre esses sintomas que eu senti e que ainda sinto, que nós estamos constantemente a despertar até ao desencarne e quem sabe em outras vidas que vêm aí, porque a nossa evolução ela é eterna. Nós somos seres eternos. A nossa consciência ela não morre, ela é para sempre, é infinita. Nós somos o infinito individual que pertence a um todo. E partilhem comigo, para quem tem o seu despertar, para quem não tem também, mas partilhem comigo alguns dos vossos sintomas de despertar espiritual e tragam outras perguntas. Façam do meu canal um ponto de troca de ideias e de opiniões e vamos fazer do meu canal uma egrégora espiritual positiva de energias brancas e douradas, porque são cores boas, mas vamos fazer deste projeto algo que nos conecta a todos sem sermos mais nem menos que ninguém, é apenas partilhas de histórias de vida ligadas à espiritualidade, ao universo, às energias e por aí vai. Expansão da consciência no seu máximo. E espero que tenham gostado do vídeo. Isto foram temas únicos durante a semana que eu quis trazer e com certeza que irei trazer mais. E eu vou responder a algumas perguntas que foram feitas mais tarde, ok? Eu não me esqueci de vocês. Pessoal, muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo vídeo.